Olá, Carlos Francischini, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à Universidade do DNA. E no vídeo de hoje a gente vai discutir se o vírus da Covid-19 pode ou não ter sido manipulado em laboratório. Fica até o final do vídeo. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você se inscrever nesse canal, caso ainda não tenha feito, para ativar o sininho, que são as notificações. Compartilhe aí com quem você acha que pode se interessar e no final dá um like também, caso você goste. Nessa época de pandemia, o que mais chega para a gente nas mídias sociais, obviamente, são informações sobre a Covid-19. Uma dessas informações que chega demais é sobre uma teoria de que talvez esse vírus tenha sido manipulado em laboratório para que gere essa pandemia e algum governo tenha, de alguma forma, alguma vantagem sobre isso. Nesse vídeo a gente vai discutir sobre isso e eu vou começar dando algumas informações para você importantes para que você entenda a conclusão do que eu vou te falar. A primeira coisa é que o vírus da Covid-19, o SARS-CoV-2, ele recebeu esse nome porque ele é muito parecido com o vírus que causa a SARS, que é uma doença que matou muita gente em 2003 e o nome do vírus causador é SARS-CoV. Porém, existem outros coronavírus na natureza muito parecidos com esse SARS que infectam humanos, só que em outras espécies. Mas todos eles têm uma característica em comum, que é o modo de infecção. Eles conseguem entrar na célula pelo reconhecimento de um receptor chamado de ACE2. Então, o vírus da Covid-19, assim como outros coronavírus relacionados a ele, tem a capacidade de infectar as células através do reconhecimento do receptor ACE2. Os coronavírus recebem esse nome porque a estrutura deles parece uma coroa. E as estruturas pontudas que você vê aí na foto são proteínas chamadas de proteínas spike. São essas proteínas as responsáveis por fazer contato com o receptor que eu disse para você. Essas proteínas, elas são divididas em dois domínios, o domínio S1 e o domínio S2. Eles têm funções diferentes na infecção viral. O domínio S1 é o responsável pelo contato físico entre proteína e receptor. Já a proteína S2 age na fusão entre a membrana da célula e o vírus para que o material genético entre, então infecte a célula. Dentro desse domínio S1, existe uma sub-região, um subdomínio chamado de RBD, região de ligação ao receptor. E ele nada mais é do que um trecho de aminoácidos que tem a função de se ligar fisicamente ao receptor. Porém, dentro dessa região RBD, constituída por vários aminoácidos, existem 6 resíduos, 6 aminoácidos que praticamente garantem a interação com o receptor ACE. A importância deles é tamanha que são eles que definem a força de interação com o receptor e também qual espécie vai ser ligada. São esses 6 aminoácidos, então, que determinam se aquele vírus vai se ligar a um receptor ACE de morcego, ou de humano, ou de qualquer outro mamífero. Recentemente, agora no dia 17 de março de 2020, um artigo publicado na revista Nature Medicine mostrou um levantamento de informações para tentar concluir se o coronavírus causador da Covid-19 pode ter sido manipulado em laboratório ou não. Eu vou mostrar para você a partir de agora quais foram as hipóteses que eles levantaram e quais foram as conclusões que eles chegaram dentro desse estudo. A primeira coisa que eles fizeram então foi levantar quais são os vírus mais próximos ao vírus da Covid-19 na natureza. Então, além desse vírus, do SARS-CoV-2, eles selecionaram o SARS-CoV, 3 vírus que infectam morcego e um que infecta um mamífero chamado de pangolim. Se você não conhece esse mamífero, eu também não conhecia, estou colocando a foto aqui do lado. A carne dele é uma iguaria na China e as escamas são usadas na medicina tradicional chinesa. A partir desse levantamento, eles fizeram então um alinhamento só da região RBD desses 5 vírus, só daquela região que entra em contato com o receptor. E dentro ainda da região RBD, eles selecionaram os 6 aminoácidos que são ditos mais importantes para a interação. Feito isso, eles começaram a fazer uma série de comparações. E a primeira comparação foi dos 6 resíduos de aminoácidos dos vírus SARS-CoV-2 com o vírus SARS-CoV. E o resultado é esse que eu estou mostrando aí para você. Dos 6 resíduos mais importantes, eles compartilham apenas 1. Estudos de interações bioquímicas já mostraram que o vírus da Covid-19 tem uma afinidade de ligação ao receptor muito maior do que o vírus da SARS. Então aqui nesse momento do artigo que veio a interrogação, será que esse vírus de fato pode ter sido manipulado em laboratório para aumentar essa afinidade? Essa ideia foi refutada a partir do momento que eles trouxeram a informação de predições computacionais. Eles trouxeram resultados de outros artigos que foram feitos
artigos usando como base o SARS-CoV, o vírus da SARS, mostrando quais são as trocas de aminoácidos que deveriam ser feitas no vírus da SARS para garantir a ligação ideal ao receptor ACE2. Se você não sabe, as predições computacionais são muito utilizadas e muito eficientes no que refere a essas interações moleculares, tá? E aqui eu estou mostrando para você então quais são, dos 6 resíduos, quais são os 5 mais importantes que os artigos de predição computacionais trouxeram. Resumindo, é o seguinte: se o vírus da SARS tivesse sido usado como molde para ser trocado alguns aminoácidos para fazer com que a capacidade de ligação dele ao receptor aumentasse, certamente esse grupo usaria esses aminoácidos das predições computacionais. Como que foi observado é que esses aminoácidos não são os mesmos encontrados no vírus da COVID-19. A conclusão dos autores do artigo foi que esse vírus não foi manipulado em laboratório e, portanto, ele surgiu via seleção natural, como seria o esperado. Baseando então nessa conclusão, a pergunta é: então de onde surgiu esse vírus? E aí 2 hipóteses novas foram levantadas. A primeira dela é: será que a seleção natural aconteceu em um hospedeiro e depois esse vírus foi passado para humanos e já foi infectando? Ou foi entre seres humanos que a seleção natural aconteceu? Para responder essas perguntas, eles voltaram no alinhamento e selecionaram os 2 vírus mais próximos ao vírus da COVID-19 encontrados na natureza. São eles RATG13, que infecta morcegos e é 96% similar ao vírus da COVID, e também um vírus do pangolim, que é 77% similar. Se o que define a ligação ao receptor, logo a infecção, são aqueles 6 resíduos de aminoácidos, eles fizeram então a comparação. Qual desses 2 vírus próximos aos da COVID compartilham esses mesmos aminoácidos? E aqui eu vou mostrar para você o resultado dessa comparação. Para o vírus que infecta morcego, embora no geral ele seja muito parecido com o da COVID, dos 6 aminoácidos responsáveis pela ligação, eles compartilham apenas 1. Então, nesse momento, pode ser descartado que o vírus tenha vindo do morcego. Já, olha o que acontece no caso do pangolim. O vírus do pangolim tem exatamente os mesmos 6 aminoácidos que a gente encontra no vírus da COVID. Isso faz esse mamífero um forte candidato de ser o hospedeiro que transferiu o vírus para seres humanos. Porém, isso ainda não responde se esse vírus já veio do pangolim pronto para infectar humanos ou primeiro ele saltou para humanos e depois ele teve alterações que deixou ele muito mais infeccioso. Para responder isso, esses autores mostraram o alinhamento da proteína spike inteira desses vírus que são próximos da COVID. Quando a proteína spike toda de todos esses vírus são comparadas, observa-se que no vírus da COVID-19 há uma inserção de 4 aminoácidos, ou seja, 4 resíduos, bem na junção entre os domínios S1 e S2, que não acontece nos demais vírus comparados. Estudos recentes têm mostrado que talvez essa inserção de 4 resíduos tenha sido o principal fator que fez com que o vírus da COVID seja tão infeccioso. E como essa inserção não existe nos demais vírus comparados, a conclusão dos autores é que essa característica deve ter surgido após o evento em que o vírus foi transmitido do pangolim para seres humanos. Eles sugerem que esse é o resultado de transmissão humano-humano assintomática que pode ter acontecido por um certo tempo, e quando o vírus adquiriu essa capacidade de se tornar mais infeccioso, os sintomas começaram a aparecer e a pandemia surgiu como essa que a gente está vendo. Resumindo então, a conclusão dos autores é que, primeiro, o vírus não foi manipulado em laboratório. Segundo, o pangolim é um forte candidato de ser um animal hospedeiro que passou o vírus para seres humanos. Terceiro, houve seleção natural entre humanos até que o vírus conseguisse adquirir essa capacidade de auto-infecção e gerar essa pandemia do jeito que a gente está vendo. Esses foram os resultados que os autores trouxeram nesse artigo. Eu gostaria de agradecer aqui a uma amiga pessoal, Suzane Barbosa, que é mestre em bioinformática pela USP, me ajudou muito na composição do roteiro e também na busca bibliográfica aí com relação a essas predições computacionais. Eu vou pedir para você escrever aqui no comentário também se você ficou convencido ou convencida sobre esses resultados. Eu quero saber a sua opinião, espero muito que você tenha gostado. Te encontro aí no próximo vídeo.